Há algo lá fora, algo que não conseguimos ver. Imagine que você está na borda do nosso quintal cósmico. Você viajou muito além de Marte, passou pelos gigantes gasosos Júpiter e Saturno e deixou para trás os ventos congelantes de Urano e Netuno. Você até já passou por Plutão. Aqui, a escuridão é quase absoluta. O Sol não é nada mais que uma estrela brilhante no céu, não oferecendo calor nem conforto. Você pensaria que este é o fim, o limite absoluto do nosso sistema solar. Mas, e se eu te dissesse que estamos errados? Há uma presença aqui, um fantasma gravitacional que assombra astrônomos há quase um século. Os cientistas o chamam de Planeta 9. Não estamos falando de uma pequena rocha ou de um asteroide perdido. Estamos falando de um monstro, um mundo sólido de gelo e rocha, pelo menos 2 vezes o tamanho da Terra, e talvez com 6 vezes a sua massa. Ele orbita o Sol a uma distância tão extrema que desafia nossa compreensão. Se Netuno e Plutão já parecem distantes, o planeta 9 estaria até 500 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Sua órbita é tão vasta, tão solitária, que levaria 15.000 anos terrestres para completar uma única volta ao redor da nossa estrela. Mas aqui está a parte assustadora. Ele é inclinado. Ele viaja em um ângulo de 16 graus, fora de sincronia, com tudo o mais que conhecemos. É como se ele não pertencesse aqui. Fomos enganados. Crescemos olhando para modelos do sistema solar nas escolas e pensando que o mapa estava completo. Pensávamos saber tudo, mas a verdade é que apenas arranhamos a superfície. A pergunta que persiste é: se ele é tão grande, se ele está lá, por que ninguém consegue vê-lo? Como sabemos que ele existe se é invisível? A resposta para isso não começa com telescópios modernos. Começa com uma história de detetive que tem mais de 200 anos. Para entender como caçamos o planeta 9 hoje, precisamos voltar a 1781. Conheça William Herschel. Ele não estava procurando planetas. Ele estava no seu quintal, com um telescópio feito à mão, caçando cometas. Quando viu um ponto estranho no céu, pensou que fosse um cometa, mas não era. Ele havia tropeçado, puramente por acidente, em Urano, o 7º planeta. Herschel teve sorte, mas a ciência não gosta de depender da sorte. Nas décadas seguintes, enquanto os astrônomos rastreavam Urano, notaram algo perturbador. O planeta não seguia as regras. Em certos pontos de sua órbita, ele acelerava. Em outros, desacelerava. Era como se algo invisível estivesse puxando Urano, arrastando-o para fora do curso. O termo técnico para isso é perturbação. E na física, nada acontece por acaso. Se um planeta dança, é porque alguém está conduzindo. Avance para 1846. 2 matemáticos, Urbain Le Verrier e John Couch Adams, decidiram que não precisavam de telescópios para encontrar novos mundos. Eles só precisavam de matemática. Eles calcularam onde esse objeto misterioso deveria estar para causar aquela perturbação em Urano. Enviaram as coordenadas para um astrônomo na Alemanha, Johann Galle. Galle apontou seu telescópio para o local exato que a matemática previu e... bingo! Lá estava Netuno. Aquela foi a primeira vez que descobrimos um planeta usando apenas a ponta de uma caneta. A humanidade ficou confiante. Começamos a pensar que poderíamos encontrar qualquer coisa. Quando notaram que Netuno também parecia ter uma leve oscilação em sua órbita, a caçada começou novamente. Eles queriam o planeta X, e em 1930 pensaram que o tinham encontrado. Descobrimos Plutão, mas aqui entra um vilão em nossa história chamado viés de observação. Os astrônomos queriam tanto encontrar um planeta gigante que, quando viram o brilho de Plutão, assumiram que o problema estava resolvido. Mas Plutão era pequeno, minúsculo, é menor que a nossa Lua. Ele nunca teria massa suficiente para puxar um gigante como Netuno. E aquela oscilação de Netuno, anos depois, descobrimos que ela nem existia. Era apenas um erro de medição da época. Parecia que o mistério tinha acabado. Não havia mais planetas gigantes. O sistema solar estava completo.
Estávamos errados de novo. Nos últimos 30 anos, nossos olhos se abriram para o cinturão de Kuiper. É a vizinhança de Plutão, um vasto campo de detritos gelados, contendo bilhões de objetos. A maioria orbita o Sol aleatoriamente, como se esperaria. Mas em 2016, 2 astrônomos da Caltech, Mike Brown e Konstantin Batygin, notaram algo que não fazia sentido. Imagine entrar em uma praça lotada. Se todos estão andando em direções diferentes, isso é o caos natural. Mas se você entra na praça e nota que cada pessoa, sem exceção, está olhando para o canto esquerdo e se inclinando para frente, você sabe, sem sombra de dúvida, que algo está acontecendo naquele canto. Foi isso que Brown e Batygin viram. Os objetos mais distantes do cinturão de Kuiper não eram aleatórios. Eles estavam agrupados. Suas órbitas estavam alinhadas na mesma direção e inclinadas no mesmo ângulo bizarro. A probabilidade de isso acontecer por acaso, segundo os cálculos, 0,007%. Cientistas rodaram simulações de computador do nascimento do Sistema Solar. Quando colocaram um planeta 9 com 5 a 10 vezes a massa da Terra na simulação, sua gravidade pastoreou esses objetos exatamente para as posições que vemos hoje. A certeza estatística da existência deste planeta subiu para 99,6%. Há algo lá fora. E é grande. Mas o que é este mundo? E como ele foi parar tão longe, exilado na escuridão? A teoria principal é fascinante e um pouco triste. O planeta 9 é provavelmente um planeta errante, ou planeta órfão. Bilhões de anos atrás, quando Júpiter e Saturno estavam se formando e migrando, o Sistema Solar era um jogo violento de bilhar. É muito provável que um núcleo planetário, um planeta que estava tentando crescer, tenha chegado perto demais de Júpiter. Com um empurrão gravitacional, ele foi chutado para fora, mas não forte o suficiente para escapar para o universo profundo. Ficou preso no limite, na borda do abismo, condenado a orbitar na fronteira entre o nosso Sol e o espaço interestelar. Seria um mundo de gelo eterno, uma superterra congelada, núcleo de metal, manto rochoso, coberto por camadas de metano e nitrogênio congelados, mais morto que Plutão. Mas, se sabemos tanto sobre ele, por que não temos uma foto? Encontrar o planeta 9 é, sem exagero, a tarefa mais difícil da astronomia moderna. Primeiro, a distância. A luz do Sol tem que viajar 500 vezes a distância da Terra para atingi-lo e depois refletir todo o caminho de volta. A quantidade de luz que retorna é quase zero. Segundo, a velocidade. Como leva 15.000 anos para orbitar, ele praticamente não se move no céu de uma noite para outra. Parece apenas mais uma estrela fraca entre bilhões de outras estrelas de fundo. É procurar uma agulha em um palheiro, mas o palheiro é do tamanho do céu inteiro e a agulha está pintada de preto. E se não estivermos procurando por um planeta, a ciência precisa ser cética. O viés de observação pode estar nos enganando novamente. Talvez os dados estejam errados, ou talvez a explicação seja mais exótica. Existe uma teoria, embora remota, de que o planeta 9 não é um planeta. Poderia ser um buraco negro primordial. Não um monstro devorador de estrelas, mas um buraco negro do tamanho de uma bola de tênis, com a massa de 5 terras, sobra do Big Bang. Se for esse o caso, nunca o veremos com telescópios ópticos. Veríamos apenas a distorção da luz ao redor dele. Ou talvez, nossa compreensão da gravidade mude em distâncias extremas e Newton tenha deixado passar algo. Mas não ficaremos na dúvida por muito mais tempo. A resposta está chegando, e tem um nome: Observatório Vera Rubin. Localizado no Chile, este telescópio começou as operações em meados de 2025. Não é apenas um telescópio, é a maior câmera digital já construída na história da humanidade. A missão do Vera Rubin é insana. Ele fotografará todo o céu visível do hemisfério sul a cada 3 noites, repetidamente, por 10 anos. O resultado não será uma foto, mas um filme do universo. Se o planeta 9 estiver lá, ele não conseguirá se esconder do Vera Rubin.
O telescópio capturará seu movimento contra o fundo fixo de estrelas, não importa quão lento ou fraco ele seja. Descobriremos novos cometas, asteroides perigosos próximos à Terra e, finalmente, resolveremos esse mistério centenário. Gostamos de pensar que a era das grandes descobertas geográficas acabou, que todos os continentes foram mapeados, que todas as ilhas foram encontradas. Mas no oceano do espaço, ainda estamos na praia, apenas molhando os dedos dos pés. Pode haver um mundo gigante, um irmão do nosso próprio planeta, escondido na escuridão, esperando silenciosamente pelo momento em que finalmente olharemos na direção certa. O sistema solar é maior, mais estranho e muito mais misterioso do que jamais imaginamos. E a melhor parte? A caçada está apenas começando. E se você quiser continuar explorando o desconhecido comigo, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Obrigado. Até a próxima descoberta.